e eleições atípicas. A pandemia da Covid-19 impôs mudanças para candidatos e eleitores. As novas regras sugerem uma participação ativa do Ministério Público e da Justiça Eleitoral. No programa de hoje, eu converso com o Procurador Regional Eleitoral em Pernambuco, Wellington Saraiva. Procurador, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero conversar um pouco com o senhor sobre o protocolo de segurança que foi encaminhado aí para a Procuradoria pela Secretaria Estadual de Saúde. Quero conversar também sobre a campanha que foi lançada pelo Ministério Público de Pernambuco, pelejando por uma eleição mais justa. Eu vou começar por um ponto específico dessa campanha, que é o ponto que trata do combate à disseminação das fake news. Imaginando que as redes sociais terão um papel fundamental na campanha eleitoral por conta das restrições impostas pela pandemia. Como é que o senhor imagina que vai ser possível para o Ministério Público atuar aí frente à disseminação de fake news? Olá, Estela. É um prazer estar aqui com vocês e com os espectadores e espectadoras do Opinião Pernambuco. Como você disse bem, estas eleições são bem anormais. O mundo todo está passando por essa pandemia, não é um evento histórico. A última pandemia de gravidade semelhante que nós tivemos foi a da gripe de 1918. Então, nos últimos 102 anos, essa é a pandemia mais grave que o planeta já enfrentou. E o Brasil também está passando por dificuldades, talvez aqui num grau maior do que poderia estar passando, por deficiências, a meu ver, de gestão da parte do governo federal. O fato é que a pandemia está também impactando as eleições, afetou a fase chamada de pré-campanha, afetou as convenções partidárias e agora está afetando a campanha eleitoral. Nós, do Ministério Público Eleitoral, estamos com a preocupação na linha do que decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. No final de agosto, nós encaminhamos ao TRE de Pernambuco uma consulta, que é um tipo de processo que a Justiça Eleitoral julga, exatamente sobre como compatibilizar as normas eleitorais a respeito da pré-campanha, das convenções e da campanha eleitoral com a necessidade de observar cautelas de natureza sanitária, ou seja, para preservar a saúde e a vida das pessoas. E o TRE julgou essa consulta no final de agosto em uma decisão unânime. Os 7 juízes do TRE decidiram da mesma maneira, seguindo o entendimento do relator, esclarecendo a necessidade de harmonizar as normas eleitorais com as normas sanitárias. Então, a lei eleitoral não previu que nós atravessássemos uma pandemia e, portanto, não tem normas específicas para essa situação. Ela foi feita para situações de normalidade. Então, essas normas eleitorais permitem atos de campanha como carreatas, passeatas, distribuição de adesivos, distribuição de material impresso, contatos entre os candidatos e candidatas e o eleitorado. Porém, ao mesmo tempo, nós tivemos a produção pelo governo federal, pelo Congresso Federal, pelo Ministério da Saúde e também pelas autoridades sanitárias estaduais, de normas estabelecendo a necessidade de cautelas para prevenir, para diminuir a contaminação pelo vírus. Então, o que o TRE disse foi isso: é preciso fazer uma interpretação conjunta dessas normas. As normas eleitorais que permitem campanha e as normas sanitárias que impõem algumas restrições. Pronto. Como é que os senhores pretendem atuar para impedir essa disseminação de fake news, que é uma peça que está dentro, inclusive, da campanha que foi lançada pelo Ministério Público há poucos dias? Os últimos anos mostram que as ferramentas tecnológicas têm sido cada vez mais usadas em campanhas eleitorais, não só no Brasil, como em diversos países.
Aqui no Brasil, isso também vem acontecendo. Na eleição de 2018, por exemplo, as ferramentas de redes sociais, de programas de mensagens, de sítios de internet, foram muito importantes na discussão da eleição de 2018. Isso está acontecendo também agora em 2020, sobretudo por causa da pandemia do novo coronavírus. A pandemia teve impacto na mobilidade das pessoas, na atuação dos candidatos e candidatas, e aí, por essa razão também, as redes sociais e a internet estão sendo ainda mais usadas do que já foram. Elas são uma ferramenta válida, uma ferramenta legítima para as pessoas discutirem temas políticos, cobrarem dos seus candidatos posicionamento sobre temas relevantes das eleições municipais, mas é preciso também que as pessoas tenham noção da responsabilidade delas próprias na utilização dessas ferramentas. Existe uma percepção errada de muita gente de que a internet seria algo como uma terra de ninguém, um lugar onde as pessoas podem fazer o que quiserem sem consequências. Isso não é verdade. Não é verdade porque as leis brasileiras também se aplicam à internet. Então, se as pessoas entram em redes sociais, por exemplo, e ofendem a honra umas das outras, isso pode caracterizar até crime, pode gerar indenização por dano à moral das pessoas atingidas, uma indenização de natureza civil, mas pode também gerar um processo criminal. No caso da campanha eleitoral, isso também ocorre. Então, se alguém ofende a honra de um candidato, de uma candidata, de um dirigente partidário, para além da discussão eleitoral, isso pode também caracterizar crime, e são crimes que não dependem de iniciativa da vítima. O próprio Ministério Público pode tomar a iniciativa de investigar e processar os responsáveis. Da mesma forma, as notícias falsas, que foram o objeto da sua pergunta. A legislação eleitoral foi alterada em 2019, o Código Eleitoral recebeu uma mudança para prever que a disseminação de notícias falsas ligadas à campanha eleitoral pode caracterizar crime, punível com uma pena de até 8 anos de prisão, a depender das circunstâncias. Então, é fundamental, como eu disse, que as pessoas tenham noção da sua responsabilidade no uso da internet. No caso das notícias falsas, é muito importante, por exemplo, que as pessoas se certifiquem da autenticidade de uma notícia que recebam, por exemplo, em um grupo de mensagens, antes de divulgar essa notícia, antes de repassar a notícia. Porque se a pessoa recebe uma notícia, muitas vezes que é bombástica, que é sensacionalista, que tem a notícia, por exemplo, de um grande escândalo sobre um candidato ou uma candidata, e passa adiante sem se certificar de que aquilo é verdadeiro, as pessoas, mesmo que sem essa intenção, estarão fazendo um jogo de pessoas mal intencionadas que produzem essas notícias para atingir candidatos e candidaturas. O procurador, o senhor aí está falando de pessoas de boa fé, né? Aquelas que vão receber uma produção, uma notícia falsa e que poderão repassá-las porque não teve o cuidado de checar a veracidade dessa informação. Mas eu queria chegar num outro ponto e queria ver se o senhor é um otimista ou um pessimista em relação ao papel, o papel negativo que as fake news podem exercer aí sobre as eleições. E aqui eu estou pensando, o deputado do PSDB, Alexandre Frota, acabou de dar um depoimento para a Polícia Federal em que ele estabelece ligações entre o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, com a produção e ligação direta com a produção e disseminação de fake news. Ora, se nós temos o filho de um presidente da República que está sendo apontado como produtor e divulgador de fake news, o que esperar? Pois é, Estela, você toca num ponto que, na minha opinião, é reflexo de uma crise maior que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política, mas eu acho que na raiz de tudo isso está uma crise ética que nós estamos vivendo. O Brasil passa por uma crise ética como eu nunca vi nos meus 53 anos de idade, pelo menos não desde a redemocratização com a Constituição de 88. Esse fenômeno que você mencionou
a gente não pode esquecer que foi recentemente objeto de uma investigação da própria rede social Facebook. O Facebook fez uma investigação interna com empresas que ele contratou e eles excluíram centenas de perfis dessa rede social que se dedicavam a disseminar notícias falsas. E havia até servidores da Presidência da República ligados à administração de alguns desses perfis. Então, eu não sei se o vereador Carlos Bolsonaro ou algum outro filho do presidente da República está, de fato, envolvido nessa rede de criação e disseminação de notícias falsas. Isso caberá à Polícia Federal investigar. Mas é muito sintomático que nós tenhamos um servidor da Presidência da República ligado a uma rede de perfis criadores de notícias falsas. Quem usa redes sociais, como você possivelmente usa, programas de mensagens, nós todos usamos, é quase diário receber notícias falsas de todo tipo, né? Muitas delas que, de alguma forma, são simpáticas ao governo federal atual. Então, isso é muito grave e nós não vimos até agora uma palavra firme do presidente da República contra a utilização de redes sociais para essa finalidade. Isso reforça a necessidade de que as pessoas estejam atentas ao tipo de notícias que elas recebem e que elas repassam. Nesse caso, nós não estamos realmente tratando das pessoas de boa-fé, como você mencionou em sua pergunta. Nós temos, isso é sabido, que existem quadrilhas organizadas na produção de notícias falsas. Isso não vem de agora. Isso é um fenômeno muito grave, porque não coloca em risco apenas a regularidade do debate democrático das eleições. Existem notícias falsas que são produzidas com a finalidade de atacar a própria ordem democrática. Eu lembro, por exemplo, que na eleição de 2018, houve notícias de que as eleições teriam sido fraudadas e de que o presidente Jair Bolsonaro teria ganho essas eleições no primeiro turno. Isso ficou muito no ar, ficou muito disperso e não teve maior repercussão. No início deste ano, salvo engano, no mês de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro voltou à imprensa e disse que tinha provas dessa fraude às eleições de 2018 e que ele tinha ganho no primeiro turno e que ele apresentaria essas provas. Nós estamos no mês de outubro e essas provas jamais foram apresentadas e eu acredito que jamais serão. Então, eu me pergunto, a quem interessa colocar em dúvida a regularidade e a legitimidade do processo de votação e apuração das eleições brasileiras? Existe toda uma rede de suspeitas e teorias conspiratórias em torno das urnas eletrônicas, sem que jamais alguém tenha provado que elas foram fraudadas. Se for de seu interesse, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. A gente vai ter que fazer um intervalo agora curtinho e volta daqui a pouquinho, tá bom? Para você que em casa não saia daí, o tema de hoje do Opinião Pernambuco são as eleições municipais em Pernambuco e a fiscalização dessas eleições. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a fiscalização das eleições municipais no Estado. Eu converso com o procurador regional eleitoral, Wellington Saraiva. Lembrando que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Procurador, no bloco anterior estávamos falando da produção e disseminação de fake news, que é um dos pontos da campanha lançada pelo Ministério Público, pelejando por uma eleição mais justa. Eu queria lhe fazer uma última pergunta a esse respeito, para a gente poder continuar em outros assuntos. Como é que o Ministério Público pretende trazer para junto de si o eleitor no combate à disseminação de fake news? Como é que vocês pretendem que o eleitor seja um colaborador?
Nós contamos, em grande parte, com o trabalho da imprensa. Participar de programas como este com você é fundamental para que as pessoas se conscientizem da importância dessa matéria e do efeito negativo que isso pode ter sobre as eleições. Nós temos tido contato com a ACERP, que é a Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco, e estamos contando com a parceria de muitas emissoras de rádio e empresas de televisão para essa mesma finalidade. Da mesma forma que nós fizemos na eleição de 2018, nós estamos dando muitas entrevistas em rádio e televisão, chamando a atenção das pessoas. Também temos os nossos canais na internet, em redes sociais, canais institucionais, em várias redes sociais, também divulgando esse tema. Então, a gente quer realmente, como você disse, trazer os cidadãos e as cidadãs para junto de nós, para que essa luta seja uma luta de todos. Bom, tem um outro ponto da campanha, que é o combate à distribuição de bens em troca de votos. É a tradicional compra de votos, né? Que não é uma novidade. Esse é um problema que atravessa a história eleitoral no país. É mais atuante justamente agora nessa questão. O que o Ministério Público propõe? Esse é um problema antigo, realmente, como você disse, Estela, e ele ocorre em diferentes fases do processo eleitoral. Na fase chamada de pré-campanha e durante a campanha, nós temos desde algumas condutas que são menos graves até condutas mais graves. As condutas menos graves que há são a distribuição de brindes. Então, muita gente, muitos candidatos distribuem pequenos brindes, e agora na época da pandemia, por exemplo, alguns deles distribuíam kits contra a Covid, com álcool gel, máscaras, etc. Também distribuem bonés, camisetas, copos. Tudo isso é proibido. A lei eleitoral proíbe expressamente a distribuição de brindes em campanha eleitoral, exatamente para evitar o chamado abuso de poder econômico, para que aqueles candidatos que têm mais capacidade econômica não desequilibrem a concorrência pelos cargos eletivos. E temos condutas mais graves, como a promessa de algum bem, ou a entrega de algum bem, ou às vezes até de dinheiro mesmo, em troca de voto. Aí, nesse caso, nós já temos a chamada corrupção eleitoral, que é crime, é mais do que uma irregularidade de campanha, como aquela distribuição de brindes que eu mencionei. Prometer ou entregar algum bem, alguma vantagem econômica em troca de votos, é um crime que pode ser punido com pena de até 4 anos de reclusão. E nós contamos, o Ministério Público e a polícia não têm estrutura para estar presente em todos os lugares, nem seria desejável que estivesse. Então, nós contamos com a participação das pessoas para que elas nos comuniquem esses atos. Hoje em dia, muita gente tem telefone celular que pode gravar e filmar essas situações, e nós temos tido vários processos que começaram dessa maneira. Alguém gravou isso, às vezes o próprio eleitor que é abordado pelo candidato ou pelo cabo eleitoral e grava aquela conversa e depois manda para a gente. Isso é fundamental para que essas condutas sejam punidas. Foram criados canais específicos para denúncias dessas irregularidades? E se, uma segunda coisa, se essas denúncias precisam chegar acompanhadas de provas? Excelente a sua pergunta. O canal mais comum é a internet hoje em dia, porque a maioria das pessoas consegue acesso à internet de uma forma ou de outra. Então, como nós estamos agora, este ano, tendo eleições municipais, pela legislação, o órgão que atua nas eleições municipais são os promotores e promotoras eleitorais na primeira instância. O Ministério Público Eleitoral não tem uma estrutura própria de membros e membras. Então, os promotores e promotoras eleitorais são promotores de justiça do Ministério Público Estadual. Então, explicado isso, qualquer pessoa pode entrar na página do Ministério Público do Estado de Pernambuco, só procurar Ministério Público do Estado de Pernambuco, lá vai encontrar a seção da ouvidoria. Lá a pessoa pode fazer a sua comunicação de qualquer tipo de irregularidade eleitoral, e isso será investigado. É fundamental, como você mesma adiantou, que as pessoas nos deem a maior quantidade possível de informações. A nossa matéria-prima, a matéria-prima do nosso trabalho é a informação de qualidade, para que a gente possa transformar a informação em prova e conseguir condenar quem tiver que ser condenado. Então, é importante que as pessoas nos comuniquem dia, hora, local, nome completo, o mais completo possível, das pessoas que estavam presentes ao ato e das pessoas que praticaram o ato, para que a gente possa fazer uma investigação de qualidade e processar quem precisar ser processado.
Quantos promotores eleitorais vão estar atuando, ou já estão atuando, nas eleições municipais aqui em Pernambuco? Sim. O Ministério Público Eleitoral funciona o tempo inteiro, mesmo fora do período eleitoral. Todas as cidades do Brasil têm um promotor ou promotora eleitoral responsável. Às vezes ele não trabalha na própria cidade, porque nem todas as cidades têm uma promotoria eleitoral, mas todas as cidades estão abrangidas por alguma promotoria eleitoral. E esse canal de comunicação que eu mencionei antes, o site do Ministério Público do Estado de Pernambuco, funciona o tempo inteiro, o ano inteiro, mesmo fora do período eleitoral. Então, os promotores eleitorais já estão trabalhando desde o início do ano, eles trabalham sempre, permanentemente, mas este ano com mais intensidade desde o período do início do ano, acompanhando a fase chamada de pré-campanha, que já se encerrou. Chegado o dia 27 de setembro, começou a fase de campanha. Eles estão acompanhando os atos de campanha eleitoral e estão acompanhando agora, muito de perto, a fase chamada de registro de candidaturas. Então, todos os candidatos precisam apresentar o seu requerimento de registro de candidatura para poder participar das eleições. E este ano nós temos um trabalho adicional, que é a fiscalização dos atos de campanha e do respeito desses atos às regras sanitárias. Infelizmente, a gente ainda tem visto muitos casos de atos de campanha eleitoral que não estão obedecendo às regras sanitárias. Procurador, como compatibilizar o direito ao voto com os rigores sanitários exigidos por uma pandemia? E aí eu já lhe trago uma outra pergunta, que é se, na sua opinião, o fato de o horário eleitoral ter ganhado 1 hora excedente e o horário preferencial ali no turno da manhã, acho que das 7 às 10, reservado às pessoas maiores de 60 anos, se isso, por si só, é capaz de impedir as aglomerações, filas apertadas, congestionamentos, que são muito comuns nas sessões eleitorais. Ótima pergunta, Estela. Este ano, por conta da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral, que coordena os trabalhos de votação no Brasil todo, contratou a assessoria de alguns dos principais hospitais do Brasil, como o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, para oferecer ao Tribunal Eleitoral um protocolo de segurança sanitária para a eleição. Esses hospitais produziram esse protocolo, o TSE divulgou e os TREs estão aplicando isso. Então, as pessoas podem ficar tranquilas de que o dia da votação será um dia seguro do ponto de vista sanitário. Os locais de votação terão sinalização no chão, exatamente para que as pessoas mantenham o distanciamento e não haja essas aglomerações que você mencionou. O horário de votação, como você disse, foi ampliado em 1 hora. Este ano ele vai começar às 7 da manhã e das 7 às 10 será prioritário para as pessoas de grupos de risco. Além disso, os mesários e as mesárias terão equipamento de proteção, eles usarão máscaras e viseiras, existirá material para higienização dos objetos usados na eleição. O TSE também, por essa mesma razão, dispensou esse ano a utilização da biometria, porque nos anos anteriores as pessoas tinham que colocar a impressão digital numa máquina e se verificou que isso não seria seguro. Então, o TSE eliminou a biometria este ano. As pessoas, então, devem ir votar, não é só um dever cívico, mas é também um direito que foi conquistado com muita luta pelos brasileiros durante a redemocratização, e as pessoas podem votar tranquilas. Elas devem levar um documento com fotografia, além do título eleitoral, porque o título eleitoral não tem foto, então o documento com fotografia facilita a identificação das pessoas, e é importante também que as pessoas levem de casa uma caneta, porque elas terão que assinar a ata de votação. Se alguém esquecer, não vai deixar de assinar, porque haverá canetas higienizadas. Mas se as pessoas levarem a sua, é mais seguro e mais rápido. Então, eu tenho dito que a outra providência importante que o TSE adotou é que os eleitores não vão se aproximar dos mesários, eles vão ficar a pelo menos 1 metro de distância e vão entregar o seu título eleitoral à distância para evitar contato mais próximo. Então, todas as medidas de segurança razoáveis, com assessoria médica muito especializada, estão sendo adotadas, e eu realmente acredito que o dia da eleição será um dia seguro para todo mundo.
Procurador, muito obrigado mais uma vez, pela sua entrevista ao Opinião Pernambuco e bom trabalho aí nesse momento pré-eleitoral e aí quando a gente estiver nos dias de eleição. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Nós estamos trabalhando muito para que essa eleição seja legítima e representativa da vontade dos brasileiros. Um abraço. Um abraço.